Queridos, hoje nós estamos encerrando a nossa terceira temporada da nossa série Quatro Olhares. Essa série surgiu no meu coração há alguns meses, quando nós entramos na pandemia e eu, morando em São Paulo, vim algumas vezes de maneira intermitente. E para dar uma sequência àquilo que eu gostaria de ministrar à igreja, eu entendi que seria muito importante que a gente desse uma revisitada nos quatro evangelhos. Nos seminários, normalmente, ou institutos bíblicos, a gente tem uma disciplina, uma cadeira, chamada Harmonia dos Evangelhos. Nela nós estudamos como os quatro evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas e João, eles se harmonizam, porque como você já deve ter observado, independentemente do seu tempo de vida cristã, há passagens que estão contadas nos quatro evangelhos, outras nos três evangelhos, outras em dois evangelhos, e algumas que estão contadas exclusivamente num dos evangelhos. E eles são diferentes, sim. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados sinóticos. Essa expressão significa um olhar convergente, sim, convergente, ótico, um olhar. Então é um olhar que vai mais ou menos traçando os episódios e a narrativa na mesma sequência. João é diferente deles, foca mais no ensino de Jesus, na origem divina de Jesus, por isso começa dizendo que ele era o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, e que todas as coisas por intermédio dele foram criadas. É o evangelho em que você pode ver as manifestações mais claras da divindade de Deus, da divindade de Jesus Cristo como Deus que ele é. Mateus foca mais na necessidade de, como judeu que ele era, proclamar a judeus que Jesus Cristo é o rei, o Messias esperado. É lá que se encontra a maior quantidade de profecias, a maior quantidade de nomes relacionados a Deus no Antigo Testamento, os títulos do Messias aplicados a Jesus, e que começa com uma descendência mostrando que Jesus é da descendência de Davi. Da mesma maneira, Lucas, que é o único não-judeu que narra a história de Jesus, também começa com a genealogia, mas do outro lado da família de Jesus, família humana, e traça assim a mesma origem, mostrando que não apenas Maria era descendente de Davi, mas José, o seu marido, embora não fosse o pai natural de Jesus, também era descendente de Davi. Ele é o historiador por excelência, escreve o seu evangelho para um homem chamado Teófilo. Não se sabe bem se esse nome era o nome de um personagem real ou se era o nome de uma pessoa, qualquer que fosse amiga de Deus, porque a palavra Teófilo significa alguém que é amigo de Deus. É alguém que está começando a caminhar com Jesus e precisa saber dos dados e as informações precisas. E o evangelho de Lucas acaba sendo o evangelho que catequiza o Teófilo, seja ele quem for. E aí chegamos a Marcos, que é o segundo na sequência, mas foi o primeiro a ser escrito, o menorzinho, o mais sucinto, o mais objetivo, o mais direto. Começa com Jesus já adulto, já sendo batizado, já pregando, já curando, fazendo milagres. O foco dele é na ação de Jesus, nas obras de Jesus. E a essa altura você deve estar se perguntando, mas que coisa maravilhosa. Então eles tinham quatro olhares diferentes sobre os mesmos fatos? Sim. E dentro da providência divina, Deus inspirou aos quatro, para que eles dessem quatro enfoques diferentes e nós tivéssemos uma visão mais completa de Jesus. Em alguns momentos, um tem um detalhe a mais, outro omite um detalhe, e tudo isso faz parte do processo em que Deus usa os homens, com limitações humanas, mas dentro de um propósito maior de conduzir as pessoas ao conhecimento de Deus. Nós vimos isso ao longo da primeira temporada dessa série, que foi a temporada dos princípios, os princípios mesmo do Evangelho, onde nós estudamos na primeira temporada. Na segunda temporada da série, nós começamos a ver aquelas pessoas que começaram a ser colocadas na história de Jesus, antes mesmo dele nascer. Gente como Maria, sua mãe, aquela mulher singular, especial que Deus escolheu para ser a mãe do Salvador. Nenhuma outra teve um privilégio como essa, ela era uma coadjuvante de luxo mesmo, mas não era protagonista. Protagonista sempre era e sempre será Jesus. João Batista, o seu primo, que antecedeu a ele, a voz que clamava no deserto e que anunciava para todo mundo, ele está vindo. Um personagem singular, alguém sobre quem Jesus falou que ninguém era semelhante ou maior do que ele entre os homens. E ao mesmo tempo, qualquer um de nós poderia ser maior do que ele, por ter o conhecimento maior já das coisas que aconteceram na vida de Jesus, coisa que ele ainda estava antecipando. Vimos os 12 apóstolos, homens improváveis,
gente que eu não escolheria, você não escolheria, mas que fizeram parte da história de Jesus. Um impetuoso como Pedro, um zelote que queria derrubar o governo romano, e um Levi que queria e estava subordinado ao governo romano, coletando impostos. Gente que saiu do lixo para o luxo, como Judas Iscariotes. E gente, que saiu do luxo para o lixo, como Judas Iscariotes. E gente que saiu do lixo para o luxo, porque os pescadores da Galiléia eram homens que eram tidos como a ralé da história, do seu tempo e da sua história. Vimos então que Jesus encontrou com poderosos, com homens religiosos, e esses encontros foram fundamentais, porque nessa terceira temporada, e eu já estou nela, encerrando hoje, nós vimos que Jesus encontra pessoas, grupos de pessoas, multidões até, e em cada um desses encontros há um processo de transformação, algumas vezes confrontador, como vimos domingo passado, quando ele expulsa mercadores do templo, e algumas vezes acolhedor, transformador, como ele encontrou com a mulher samaritana, uma mulher que ninguém queria nada com ela, a não ser para abusá-la fisicamente e sexualmente, e ele acolhe aquela mulher, conversa com ela na beira de um poço na cidade de Sicar e transforma a vida dela a ponto de ela se tornar uma missionária. Nessa história dos evangelhos, nessas 3 temporadas, hoje, nós vamos sair um pouco daqueles encontros, e começamos pela manhã, com pessoa de carne e osso, e vamos ver 2 encontros. Vimos um pela manhã e hoje iremos ver à noite também um segundo, em que Jesus encontra com seres espirituais. Por isso, esse domingo é os encontros de Jesus com o mundo espiritual. Eu estou falando de alguns dos anjos que ele criou e que, juntamente com Lúcifer, que se rebelou e transformou-se em Satanás, são conhecidos como demônios. E quando eu decidi que nesse domingo nós iríamos falar sobre esse assunto, a minha preocupação era que você que me ouvisse anunciando isso, não imaginasse que nós estaríamos aqui com uma perspectiva mística, toda misteriosa, coisa de suspense, de filme de terror, que o diabo teria preponderância na fala do pastor e que ele seria exaltado sobre o próprio Senhor Jesus. E de fato não é essa a convicção que nós temos. A convicção que nós temos é que todas as vezes que Jesus encontrou com demônios e os expulsou, da mesma maneira que a cura, quando ele curava pessoas, não era um fim em si mesmo, mas uma manifestação do reino de Deus, quando ele expulsou demônios, também a expulsão de demônios não era o item principal da agenda de Jesus. Era um meio para o qual ficava claro às pessoas, pelo qual ficava claro para as pessoas que o reino de Deus estava chegado. A gente viu isso hoje pela manhã. Quando Jesus estava num retiro, num lugar chamado Tiro e Sidom, terra dos fenícios, um retiro com os seus discípulos, e de repente entra na casa, de maneira assim imprevista, uma mulher cuja filha estava enferma em cima de uma cama em casa, por causa de uma possessão demoníaca. E aquela mulher, embora não fosse dos filhos de Israel, não fizesse parte do povo da aliança, clama ao Senhor que ele liberte a sua filha. Há um diálogo meio surreal entre eles, em que Jesus deixa claro que aquilo seria uma exceção no plano e na agenda que ele estava fazendo, porque agora ele estava focado naquele momento da sua vida em salvar os de Israel, porque foi para isso que ele foi enviado, ele chama de os filhinhos, enquanto que aquela mulher fazia parte daqueles gentios que estavam fora da aliança do Antigo Testamento. E mesmo não estando na prioridade de Jesus, ele abre uma exceção dentro do propósito eterno de Deus, que não respeita geografia, etnia ou qualquer outro tipo de limitação, para libertar uma pessoa. E liberta aquela menina da possessão demoníaca, nem mesmo estando junto dela. Jesus está aqui, a mulher vem para ele e a filha fica lá. E quando Jesus vê a resposta humilde e crente daquela mulher, ele diz: volte para casa, porque o demônio já saiu de sua filha. E acontece aquilo maravilhosamente. Hoje à noite, depois dessa longa introdução, nós vamos visitar uma das vezes em que Jesus novamente sai do meio de Israel e vai para uma região que ficava nas cercanias do território judeu, e que era uma região pagã, a região de Gadara, terra dos Gadarenos ou Gerazenos. Ficava perto de uma região onde havia 10 cidades gregas, de origem grega, de cultura grega, pagã, no noroeste
de Israel, já fronteira com o Líbano, lá no norte, e virando para a Síria, e que era chamada assim de Decápolis, porque eram 10 cidades criadas pelos gregos, que não tinham uma grande influência de judaísmo entre eles. Neste episódio que eu convido você a abrir a palavra de Deus para juntos podermos estudar a palavra do Senhor, eu gostaria de convidá-lo então a ver como Jesus, de maneira extremamente gloriosa, ele vai além das fronteiras e ele tem ali um encontro com muitos do mundo espiritual. Naquela primeira manhã, na manhã de hoje, naquele primeiro episódio, Jesus tem um encontro com um demônio do mundo espiritual. Mas aqui ele vai encontrar com muitas, com dezenas, com centenas de demônios. E a história está contada em Marcos capítulo 5. Hoje nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com muitos do mundo espiritual. Abra sua Bíblia, portanto, no Evangelho de Marcos capítulo 5, onde nós vamos encerrar a nossa terceira temporada. Agora eu estou lembrando da minha esposa que está participando à distância, porque da última vez que eu preguei, ela disse assim: fale devagar, porque senão vai faltar mão para a tradutora traduzir para os surdos mudos, e a velocidade dela não vai conseguir acompanhar. Fale devagar, eu vou tentar falar devagar. Marcos capítulo 5, meus queridos, abra aí a sua Bíblia, por favor, inclusive você que está participando conosco também deste culto. Marcos capítulo 5, você já entendeu, se esteve pela manhã, que esse episódio aconteceu primeiro do que aquele de manhã. Na verdade, os evangelhos mostram 4 milagres que Jesus opera fora de Israel. Esse é o primeiro, na região de Gadara. Depois, aquele segundo, que foi o primeiro de hoje de manhã, que eu inverti a ordem. Depois, ele está em Cesareia de Filipe, também opera um milagre lá na região norte. E depois, ele volta para essa região de Decápolis e opera o 4º milagre, seja ela uma expulsão de demônios ou uma cura. Esse, portanto, é o primeiro dos 4 milagres. Isso me faz recordar uma citação de Calvino, quando alguém, num determinado comentário, ele faz o comentário sobre por que, sendo o Messias dos judeus, Jesus tem um propósito de curar, salvar, expulsar demônios e libertar pessoas entre os gentios. Ele diz assim: em nenhum momento, certamente, Deus deixou de ter graça para com os judeus, de tal maneira a não conceder uma pequena amostra, que no caso da mulher Tiro-fenícia era uma migalha que caía da mesa dos filhinhos, de tal maneira a não conceder uma pequena amostra desta mesma graça para com os gentios. Então a gente deve entender, às vezes, que ele saiu de Israel e operou milagres como pequenas graças que já vislumbravam, antecipavam que o Evangelho seria para todas as nações, como aconteceu em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes. Abra então em Marcos capítulo 5, a partir do verso 1, se vocês tivessem a Bíblia, você pode ver aí na projeção, em ambos os lados da plataforma. Diz assim a palavra de Deus: entrementes, ou enquanto isso, eles que tinham, se você olhar direitinho nos versículos anteriores, passado por aquela experiência de ver Jesus acalmando uma tempestade, enfim, de manhã cedo, eles chegam à outra margem do mar. Esse mar é o mar da Galileia, o mar de Tiberíades, o mar de Genezaré, à terra chamada Terra dos Gerazenos, ou da região de Gadara, ficava para o lado do Líbano e da Síria. Ao desembarcar, logo, veja bem o advérbio de tempo, logo, botou o pé no chão, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, um outro termo para demônio na Bíblia, que vivia nestes sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, e pelos montes ele se feria com pedras. Quando de longe
Ele viu Jesus, correu na direção de Jesus e, surpreendentemente, o adorou. E exclamou com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dissera a ele na vinda as seguintes palavras: espírito imundo, sai desse homem. E, ato contínuo, perguntou-lhe: qual é o teu nome? E aquele homem, ou algum dos demônios que estava com ele, disse: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou este homem a Jesus, que encarecidamente, suplicando que não os mandasse para fora do país de Gadara. Ora, enquanto isso acontecia, pastava ali perto, pelo monte, uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos que estavam naquele homem rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. E então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros, que tomavam conta daquela manada, fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. E indo ter com Jesus, viram agora o endemoniado, aquele que tivera uma legião. Ele estava agora assentado, vestido, em perfeito juízo. E então eles temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca também do que acontecera aos porcos. E então, surpreendentemente, eles começam a rogar a Jesus que se retirasse da terra deles. E então, ao entrar Jesus no barco, o endemoniado suplicava-lhe que o deixasse estar com ele e entrar no barco e voltar com Jesus. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e se tornou o primeiro missionário a proclamar o evangelho em Decápolis, aquelas 10 cidades, contando tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça por um instante, vamos falar com Deus e pedir que Ele nos ilumine, que Ele nos abençoe. Ó Deus amado e querido Pai, rogamos a Tua misericórdia e compaixão em abrir o nosso entendimento, em falar ao nosso coração. Que esse momento não seja um momento de comentário sobre a Tua palavra, mas seja, de fato, a Tua palavra saindo da boca de um homem limitado, fraco, pecador, limitado mesmo, mas que pela Tua graça e pela Tua misericórdia se coloca agora diante de Ti para ser instrumento Teu. Abre o meu entendimento, ajuda-me a ter palavras claras para falar da Tua palavra, e abençoa todos que estão aqui, os que estão distantes remotamente, que estão participando pela internet, e tantos quantos, depois desse tempo agora, poderão acessar essa mensagem e serem também abençoados. Faça isso, porque Tu e somente Tu podes fazer isto. E nós Te daremos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nos humilhamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Quando você pega essa história contada por Mateus, Marcos e Lucas, João não conta essa história, você vai perceber que as 3 narrativas variam em tamanho e riqueza de detalhes. De longe, a mais detalhista é a de Marcos, que eu escolhi para usar como texto base.
depois vem a de Lucas, com mais detalhes, e a cobertura de Mateus sobre esse incidente é bastante sucinta. Mas quando você olha as três narrativas, algumas coisas são comuns, independentemente dos detalhes e peculiaridades de cada narrativa. Primeiro, é que havia um homem possuído que encontra Jesus. Esse homem é descrito, e como nós vimos aqui, o estado dele era literalmente, como nós costumamos dizer, dantesco. E quando alguém usa essa expressão dantesco, remete ao inferno de Dante, literalmente. Aquele homem vivia na terra o inferno que os demônios e seus aliados e todos aqueles que se submetem a eles viverão eternamente. Era um inferno a vida daquele homem. A descrição que se faz era terrível. Primeiramente porque ele era um caso atípico de um único corpo, uma única alma, um único espírito, um único ser, possuído por dezenas, centenas, milhares, uma legião, que é como ele se identifica, remete àquela unidade do exército romano, que vai a quase 6.000 pessoas, grande maioria da infantaria, mas pelo menos 120 cavaleiros, e quem assistiu o Gladiador deve lembrar, porque Maximus era o comandante das legiões romanas do norte da Europa. Portanto, eram milhares de demônios que possuíam aquele homem. Daí ele se identificar como legião. É o único episódio, por causa disso, que Jesus permite que o demônio daquela pessoa, ou os demônios, no caso concreto, deem o seu nome. De maneira equivocada, existem hoje igrejas e cultos que acham que o demônio precisa dizer o nome para que fique claro o poder do exorcista sobre ele. Essa é uma crença antiga, ancestral, que de maneira lendária achava que ao revelar o nome o demônio mostraria fraqueza, e essa mesma crença ainda hoje está presente em alguns cultos, baseado exclusivamente nesse episódio em que Jesus não manda que nenhum dos seus discípulos, num episódio posterior ou em qualquer momento da sua vida, façam o mesmo. A razão por que ele pergunta como é o teu nome é para que ficasse claro algumas coisas que acontecem depois. Primeiramente, a saída daqueles demônios para uma manada de 2.000 porcos, o que causaria estranheza, porque se fosse um demônio só, daria a impressão que eles se dividem em 2.000, e aí 2.000 estariam como porcos endemoniados de um único demônio no corpo humano. Para que ficasse claro que os demônios saíram porque estavam todos no corpo e se distribuíram na manada, Jesus pergunta como é o teu nome, e ele diz legião. Para que ficasse claro também para o próprio homem, que, como você vai perceber aqui, intercalava momentos de consciência em que ele responde aparentemente consciente do seu estado, e em outros momentos é o demônio que fala por intermédio dele, para que ficasse claro para o próprio homem a gravidade do seu estado, e ele percebesse que a sua situação não era simples, como de alguém que estava endemoniado com um único demônio, mas estava endemoniado com 6.000 pelo menos. Mas também para que ficasse claro, quando todos que estavam ali vissem o poder de Deus, a dimensão, a grandeza do poder de Jesus, de não apenas enfrentar um, mas subjugar e enfrentar 6.000 demônios, mostrando o quanto ele é muito mais poderoso do que eles poderiam supor. Por isso Jesus pergunta àquele homem, qual é o teu nome? E aquele demônio responde que eram 6.000. O estado dele, por causa dessa possessão múltipla, era um estado de total e completa exclusão. Veja, ele vivia nos sepulcros, e há uma lenda de que as coisas ruins moram nos cemitérios ou moram nos sepulcros, mas na verdade a lógica é o contrário, elas moram no sepulcro porque a sociedade as exclui, já que elas não podem conviver na própria cidade, numa situação muito semelhante
ao que acontecia com aquele leproso, que tinha que ficar fora da cidade e gritar: sou leproso, porque se ele ficasse dentro da cidade, corria o risco dele ser linchado, porque contaminaria os demais na crença da época. Então aquele homem vivia nos sepulcros e nos montes fora da cidade. O texto de Mateus diz que ele era da cidade, era conhecido por aqueles homens, portanto, deliberadamente ele vivia naquele lugar. O texto de Lucas diz que as pessoas evitavam até passar por perto, porque ele atacava as pessoas quando estava endemoniado. Algumas vezes ele tinha sido preso, agrilhoado, mas ele tinha uma força descomunal, não pelo seu próprio poder, mas pelo poder dos demônios nele, que ele quebrava grilhões e, consequentemente, atacava as pessoas. Portanto, o estado daquele homem era um estado terrível. Eu não sei, e espero que você nunca passe pela experiência de ver alguém realmente possesso por um demônio, mas se você já passou ou eventualmente vier a passar, você vai perceber que é totalmente distinto de um surto psicótico, de um transtorno mental violento. Existem sinais claros de que a pessoa está completamente tomada por uma força descomunal, por um nível de conhecimento e discernimento espiritual surpreendente, a ponto dela eventualmente descobrir coisas das pessoas, o que faz com que alguns, de maneira lendária, achem que o demônio lê a mente das pessoas e, na verdade, ele não lê. Ele percebe pelos sinais, pelo gesto do corpo, pelas palavras, pelo olhar, onde há medo, onde há culpa, e, portanto, ele acusa, porque esse é o trabalho do maioral deles, Satanás, o acusador, que ensina para eles como fazer, porque eles todos fazem parte da mesma horda de anjos rebeldes contra o Senhor. Na sua força descomunal, no seu discernimento espiritual, aquele homem, no entanto, quando está ali sob controle daqueles demônios, ele é conduzido e confrontado no mundo espiritual, literalmente, porque não é dito que Jesus falou uma única palavra quando colocou os pés fora do barco, mas no momento em que ele sai da embarcação e pisa no território de Gadara, um território gentílico, cheio de paganismo, cheio de adorações a falsos deuses, um lugar propício para que, sem a confrontação da verdade, os demônios se sintam à vontade para enganar as pessoas e receber o culto travestido de outros deuses falsos, que na verdade são demônios. Quando Jesus põe o pé naquela terra, aquele homem possuído pelos demônios corre na direção de Jesus, e Jesus já o repreende, dizendo ao espírito imundo que saísse dele. No verso 8, Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. A gente descobriu hoje pela manhã que espírito imundo é porque não somente ele se prestava aos atos mais sórdidos do ponto de vista moral e espiritual, como também pelo fato dele ser morada e fazer morada em alguém, tornava essa pessoa incapaz, proibida de estar nas sinagogas e nos templos, porque tocava em cadáveres, por exemplo, e isso era proibido pela lei. Aquele espírito imundo projeta-se na direção de Jesus, Jesus o repreende, mas ao mesmo tempo que Jesus o repreende, e ele pergunta: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Diz o texto que ele corre nessa direção, e ao ser confrontado pela presença e pela palavra de Jesus, ele cai em adoração. Ele corre, adora, ao mesmo tempo que fala com Jesus: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Todos os três evangelhos contam essa sequência. Todos os três evangelhos contam que os porcos que estavam ali recebem aqueles demônios depois de eles saírem daquele homem e se precipitam no mar por influência desses demônios, onde eles perecem. Todos os três evangelhos contam que os guardadores dos porcos, ou os porqueiros, como é o texto, recebem a história, veem de maneira pessoal e contam a história para a cidade,
E o povo, ao invés de ter dó e compaixão do que havia sido liberto e alegrar-se pela paz que agora voltava não apenas a ele, mas à família dele e à comunidade dele, da qual eles faziam parte, movidos pelo econômico e pelo financeiro, pensando no prejuízo porque cuidavam de porcos e faziam dele uma fonte de subsistência, reclamam e expulsam Jesus da sua terra. Mostrando que muitas vezes, quando chega na hora de pesar na balança, entre ter uma libertação espiritual e viver em paz com Deus, e ter uma condição material melhor, as pessoas às vezes se submetem a condições espirituais degradantes, contanto que fisicamente, materialmente, elas têm alguma vantagem. Todos os 3 evangelhos contam que aquele homem fez um pedido, quando já liberto por Jesus, para ir com Jesus, e surpreendentemente, Jesus diz: não, visto que agora você está liberto e é gente da gente desse povo, o povo conhece, viu o seu estado anterior e agora está vendo o seu estado liberto, você vai voltar para o povo e pregar o evangelho em Decápolis, e torna aquele homem o mais improvável missionário para Decápolis. Porque poucos segundos antes ele era um homem endemoniado, e poucos segundos depois ele tinha virado missionário, sem seminários, sem presbitérios, sem ordenação, simplesmente pelo poder do Evangelho. Todos os 3 evangelhos contam esse resumo, mas em alguns dos evangelhos, alguns detalhes são adicionados. O mais importante deles é que Mateus diz que na verdade não era um homem, eram 2. E por mais que os comentaristas tentem harmonizar a história, a maneira mais simples de perceber é que talvez fossem 2 mesmo, ou melhor, certamente eram 2, porque senão Mateus não teria contado, e Deus não teria permitido estar na sua palavra, mas o enfoque da libertação que os outros 2 evangelistas contam é sobre um e não sobre o outro nada se diz. Mateus diz que ambos eram violentos, e como eu mesmo falei, viajar pela estrada onde eles ficavam era perigoso, que os demônios expressavam medo que Jesus tivesse vindo para torturá-los, e aí tem uma expressão que só Mateus fala, e que aqui eu preciso encaixar para você compreender. É quando Jesus chega e aquele homem diz assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, que tenho eu contigo? Mateus completa e diz assim, que ele diz também: porque viestes a nos atormentar antes do tempo, mostrando que os demônios têm uma consciência de que o tempo deles, o poder deles é limitado, e haverá um momento em que eles serão precipitados no abismo, como conta a história de Apocalipse, e eles serão definitivamente anulados no seu poder de fazer o mal. Aqueles demônios sabiam disso, e costumeiramente eu costumo dizer realmente que os demônios sabem o fim deles. O que eles fazem é, enquanto a festa não acaba, tentar destruir a maior parte das pessoas, e a obra deles é como de kamikazes espirituais, suicidas do ponto de vista espiritual, porque sabendo que não prevalecerão, que não terão vitória, no entanto, eles querem carregar o máximo de pessoas com ele. Daí porque Jesus adverte que o inferno não é feito para nós, mas para o diabo e seus anjos. Eles é que conseguem arrebanhar alguns e levar consigo, e esta é a obra de matar, roubar e destruir que Jesus conta em João capítulo 10. Mateus diz que eles tinham essa consciência, que a manada estava pastando a alguma distância, e quando eles pedem, e a palavra que é usada aqui é quando eles suplicam, por isso que o Evangelho de Marcos diz, pedem encarecidamente, acrescentando o advérbio de modo, mostrando a intensidade e também a submissão deles à vontade de Jesus, porque se Jesus não quisesse, eles não teriam ido. Eles pedem porque reconhecem o poder de Jesus. Eles reconhecem que aqueles porcos poderiam ser a habitação deles, e eles então pediram a Jesus para ir até ali. Então há diferenças, pequenos detalhes de Mateus e Lucas sobre essa passagem. Mas eu gostaria, depois de essa longa introdução e contextualização, falar para você por que essa passagem ela é emblemática para a gente
entender essa interação que nós também temos com o mundo espiritual, não apenas Jesus, mas todos os servos de Deus, por serem de uma polaridade espiritual diferente. Aqui eu estou usando um termo que eu espero que você conheça, porque se você olhar para uma pilha elétrica, você vai entender a ideia de polaridade. Dentro da pilha, há um princípio elétrico, energético, que tem uma polaridade negativa e uma polaridade positiva. No mundo espiritual, nós podemos dizer que os seres espirituais, Deus acima de todos, mas anjos de um lado e demônios por outro, têm polaridade espiritual diferente. Uns se nutrem pela glória de Deus. Anjos que, como diz Isaías 6, diuturnamente cantam: Santo, 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 toda a terra está cheia da tua glória. Anjos que, como Gabriel, são enviados para proclamar as determinações de Deus. Anjos que são submissos e que foram preservados por Deus quando aquela grande rebelião aconteceu e mudou a polaridade de alguns deles, tornando-os demônios. Estes sim vêm para matar, roubar e destruir toda desgraça que eles puderem fazer. Quando eu entendo isso, eu não devo, no entanto, entender que este bem e que este mal são equivalentes. E essa história, ela é muito emblemática, porque mostra que, independentemente da força do mal que estiver na polaridade negativa no mundo espiritual, independentemente desta força, pela quantidade ou pelo poder desses demônios, eles estão completamente submissos ao Deus que é todo-poderoso e que eles mesmos reconhecem como Filho do Deus Altíssimo. Por que isso é importante, irmãos? Pelos mesmos motivos que eu falei pela manhã, para que nós não sejamos levados a entender que nós estamos aqui numa espécie de Star Wars espiritual dentro da Bíblia, que existe um lado bom da força e um lado mal da força, e que essa batalha vai render vários episódios e nunca vai ser resolvida. Essa ideia maniqueísta, dualista, que quase todas, para não dizer todas, religiões, com exceção do judaísmo e do cristianismo, têm, é falsa. Perceba que Jesus bastou entrar naquela região, que até então não tinha sido incomodada do ponto de vista espiritual, para que os demônios se agitassem e levassem aquele homem ao encontro de Jesus. Ele adora Jesus. A palavra que é usada é a mesma de outros tantos episódios em que pessoas adoraram a Deus, reconheceram, se prostraram. Eu me lembro de algum sermão há semanas que eu expliquei que adorar na Bíblia tem uma expressão de genuflexório, de se dobrar diante de Deus, de colocar a cara no pó, de se submeter completamente, reconhecendo, nem mesmo com o olhar, para não ser fulminado pela glória de Deus, que está diante do ser superior, do Deus Altíssimo. Aquele homem faz exatamente, apesar de estar possuído por demônios, o que outros homens e mulheres fizeram nos evangelhos. Porque de fato é isso mesmo, ele precisava adorar, ele precisava se submeter, e ele reconhecia que não estava diante daquilo que costumávamos chamar na nossa infância, lá em Campina Grande, de um parceiro dele, não. Ele estava diante do Deus Altíssimo, e é assim que ele reconhece. Veja que ele clama, dizendo assim: que tenho eu contigo. Jesus, usando o nome humano de Jesus, ele salvará dos seus pecados, como nós aprendemos no Evangelho, mas veja o título que ele usa: Filho do Deus Altíssimo. Filho do Deus Altíssimo. O Deus Altíssimo é a tradução da palavra hebraica El Elyon. É a palavra que é usada em todo o Antigo Testamento para distinguir o Deus verdadeiro dos falsos deuses. Nenhum Baal é El Elyon. Nenhum Deus das nações cananitas é chamado de El Elyon. El Elyon é só Deus, só Ele é o Altíssimo. Ele é o completamente outro, o transcendente, o todo-poderoso, o que habita no alto e sublime trono. E o que ele estava reconhecendo, aqueles demônios estavam reconhecendo, é que aquele homem chamado Jesus, que tinha descido do barco, não era apenas um homem, era o próprio Deus eterno, encarnado, o El Elyon, o Filho do Deus eterno. Essa passagem é importante,
para que a gente compreenda, em segundo lugar, que além de receber e reconhecer, além de reconhecer a glória de Deus, o mundo espiritual da polaridade negativa também se submete à vontade e ao tempo de Deus. Martinho Lutero tem uma expressão muito conhecida e mencionada, de que até o diabo é o pobre diabo de Deus, para deixar claro que ele não tem autonomia completa, independência completa, que ele faz o que quer, no tempo que ele quer, e Deus fica correndo atrás dele para impedir. Não! Quando aqueles demônios se aproximam e o adoram, eles reconhecem que estão diante, talvez, do momento do juízo para eles. Eles dizem assim: Senhor, por que vieste-nos a atormentar-nos antes do tempo? Nós pensávamos que teríamos mais tempo, e tu já nos vieste atormentar, tu vai nos mandar para o abismo? É esta já a antecipação do teu juízo? Porque eles sabem que o tempo deles está limitado pelo tempo de Deus, a vontade deles está limitada pela vontade de Deus, e isso, irmãos, é surpreendente. Preste atenção aqui. Demônios são acostumados a subjugar a vontade de pessoas, mas não conseguem se subjugar a vontade de Deus. Você percebe que existe aqui claramente uma hierarquia. Eles até conseguem subjugar a vontade de pessoas quando eles as possuem, mas quando chegam diante do maioral, de Deus Altíssimo, o próprio Filho de Deus, eles têm que reconhecer que estão debaixo de uma autoridade maior, a autoridade suprema, o Deus eterno, o Altíssimo. E essa passagem me ajuda a compreender isso, para que quando e se acontecer algo comigo e ao meu redor, que seja semelhante a isso, eu entenda que eu não estarei lá sozinho, que comigo está o Espírito Santo de Deus, que é Deus como Jesus e Deus como Pai, e no poder do nome de Jesus eu terei a autoridade que o próprio Jesus me dá. E isso fica muito claro quando em Mateus capítulo 28 ele dá a grande comissão e diz: ide por todo o mundo, prega o evangelho a toda criatura, fazei discípulos de todas as nações. E ele diz assim, que em meu nome, por causa do meu nome, por meio do meu nome, na autoridade do meu nome, vocês também expulsarão demônios. Essa passagem, portanto, traz um encorajamento de compreendermos que nós, quando estivermos no enfrentamento do mundo espiritual, não estaremos sozinhos. Estamos e vamos em nome do Senhor Jesus. O mesmo Senhor Jesus que os demônios, 6.000, se submeteram nesse episódio. Por isso essa passagem é emblemática e importante. Eles se submetem ao tempo, eles se submetem ao modo. Deus é que determina. Quando eles pedem para ir para os porcos, eles pedem. Eles não dizem, então vamos para os porcos. Não, eles pedem. Porque dali eles não saíam para lugar nenhum, em tempo algum, se Jesus não permitisse. E Jesus permite, o termo é claro, permite que eles vão para os porcos. E ali acontece uma coreografia muito interessante, que talvez tenha passado despercebido para muitos. Qual era o medo deles? Era que Jesus tivesse antecipado o dia do juízo e eles tivessem já chegado a hora de serem enviados para o abismo. Mas o que é que acontece quando eles vão para dentro dos porcos? Os porcos se precipitam e caem no mar, numa espécie de coreografia antecipada do que iria acontecer com eles. Tudo isso para demonstrar nos textos e entretextos dos evangelhos que ali estava o Deus Todo-Poderoso, Senhor do reino que viera implantar, e que até os demônios se submetiam à sua voz, porque era o reino de Deus, soberano sobre tudo e sobre todos. Por isso essa passagem é importante, como símbolo e emblema do poder de Jesus implantando o seu reino e invadindo o reino espiritual com o poder do Evangelho. Essa passagem também é importante para que a gente compreenda como alguém liberto pelo Evangelho pode ter uma vida completamente restaurada, independentemente
do estado espiritual em que esteve. Eu até digo para os irmãos que, como se nós estivéssemos numa escala, no eixo que mostra o quanto mais baixo e negativo você estiver, e que de repente, num processo de transformação, de restauração, você passa para o eixo, o lado positivo, que quanto mais profundo você esteve na sua escala espiritual, e de repente Deus restaura, e você então vai para a escala positiva, essa distância é cada vez maior, quanto mais abissal e negativa era a sua vida. Daí porque eu entendo, como grandes pregadores, grandes homens de Deus, pessoas que Deus usa ao longo da história, estiveram negativamente falando lá no fim da fila, no fundo do poço, e Deus foi lá e resgatou, e colocou em lugares altos, e disse: veja a minha glória, como eu fiz na vida dessa pessoa. Ela era uma desgraçada, vivia em sepulcro, as pessoas tinham medo dela, ninguém passava por perto do cemitério, ela se cortava com pedras, as pessoas não queriam nada com ela, ela vivia daquilo que eventualmente uma alma caridosa lhe desse de comida ou que ela pudesse roubar. E eis que agora esse homem aparece no fim da história, e por isso ela é o terceiro motivo para dizer como ela é importante, essa história. Diz o texto que aquele homem aparece vestido, indicando que possivelmente antes ele estava nu, senão o texto não faria esse detalhe, em perfeito juízo, com um pensamento concatenado a ponto de pedir para acompanhar Jesus, as pessoas se admirando com aquilo, e ele sendo enviado de volta como missionário. Que glória é essa, irmãos? De alguém que esteve no fundo do poço espiritual, e Deus o chama para ser missionário. Essa passagem é importante para mostrar que, por mais desgraçada que seja a vida de alguém, há esperança quando o Evangelho chega na vida da pessoa. Há transformação do lugar mais negativo, mais lúgubre que ela possa estar, para o lugar mais glorioso em que Deus quer que ela esteja. E esse homem é um símbolo disso. Em quarto lugar, essa história é simbólica e significativa, é emblemática, porque conta como pessoas deveriam se alegrar pelo bem-estar espiritual de alguém, mas quando eventualmente alguém está muito melhor espiritualmente do que estava, muitas vezes elas fazem uma conta materialista que mostra muito onde é que está o Deus delas. Eu diria que existe um homem endemoniado com 6 demônios, e existe uma terra inteira endemoniada pelo vil metal. Não era apenas aquele homem que estava endemoniado, era uma terra inteira que não conseguia se condoer e ao mesmo tempo se alegrar posteriormente com a libertação daquele homem, que era um ser humano feito à imagem de Deus, mas se importava com os 2.000 porcos que tinham morrido. Por mais dignos que fossem, como criaturas de Deus, não poderiam ser mais valiosos do que uma vida feita à imagem e semelhança de Deus, liberta pelo poder de Jesus. Como é que eles não conseguiam se alegrar? Pelo contrário, expulsaram Jesus daquela terra, porque o dinheiro, o poder, o material era o Deus deles, possuía os valores deles, o arrazoado mental deles, as afeições deles. E o que é isso senão a possessão? Tem gente sim endemoniada pelo dinheiro, pelo demônio chamado dinheiro. E eu não estou dizendo que existe um demônio chamado dinheiro, você está entendendo a linguagem figurada. Existe sim gente endemoniada pelo demônio chamado poder, sucesso, prestígio. Veja o que as pessoas estão fazendo nos dias de hoje para se tornarem celebridades. Vendem a alma ao diabo, literalmente. Pisam umas nas outras. Um dos programas mais assistidos, não por mim, eu espero não por você, é um que coloca pessoas numa jaula televisiva para elas mostrarem o que há de pior entre elas em busca de uma celebrização, para que depois de ali saírem, posarem nua em alguma revista ou algum site erótico e se tornarem celebridades. E a sociedade toda acha isso uma coisa gloriosa, menos eu, e eu espero menos você também. Nós vivemos numa Gadara, irmãos. Uma Gadara cujo Deus é o dinheiro, o poder,
cujo Deus é o sexo, o prazer. Só que alguns desta Gadara são literalmente possuídos e vivem nos sepulcros, e outros nas ruas, nos escritórios, dentro dos lares, diante da televisão, diante da internet, vivendo e agindo como se o Deus desse século, o príncipe deste mundo, devesse ser adorado, pela vida do dinheiro, do poder, do prestígio, do sucesso. Não é outra explicação que possa ser dada para uma reação como essa. O povo que vivia fugindo daquele homem não conseguia se alegrar com ele. O povo que via a desgraça na vida daquele homem não conseguia se alegrar com ele, vendo agora em perfeito juízo, vestido e se tornando alguém que falava do poder de Jesus para eles. Por isso essa mensagem, e particularmente baseada nesta palavra, nesta passagem, é tão emblemática e fundamental para a gente compreender como o mundo espiritual não é um mundo à parte, religioso, mas é um mundo que interpenetra valores, decisões e escolhas das instituições, nas pessoas, nos relacionamentos. E, portanto, quando nós estamos dizendo que determinada pessoa está sendo usada pelo diabo, não é que necessariamente ela está possuída pelo diabo, é que ela está se colocando como instrumento pelo diabo, para dentro da família, da instituição, da igreja ou de qualquer outro lugar, agir de acordo com as obras das trevas, como aquela comunidade agiu. Por isso, nesse último encontro com o mundo espiritual, essa passagem é tão importante, essa passagem é tão fundamental. O bonito dessa história, diferentemente de outras que no Evangelho, pelas razões que só Deus sabe, não tem começo, meio e fim. O bonito dessa história é que ela tem começo, meio e fim. E o fim dela é glorioso. Uma vida restaurada. O reino de Deus expandido para as regiões dos gentios pagãos. E o registro para nós, nos dias de hoje, que o mundo espiritual é uma realidade, mas não para ser temida, mas para ser enfrentada no poder do Evangelho, com a verdade de Deus, sem necessárias experiências místicas de ver o diabo em tudo, mas conseguindo identificar por trás das palavras, por trás das ideias, por trás das atitudes das pessoas e das decisões de instituições, do governo ou de qualquer outra esfera, as ações do inimigo que muitas vezes tenta, induz, oprime e até possui pessoas para servirem aos seus propósitos. Nós não estamos no playground, eu encerro da mesma maneira que encerrei pela manhã. Existem uns crentes ingênuos, que não conseguem discernir isso. E a pior coisa que pode acontecer quando você está num campo de batalha é achar que não tem inimigo por perto, não é verdade? E de repente, de onde você menos espera, vem um tiro. Se tem uma coisa que é fundamental a um combatente, é que ele esteja alerta, sempre alerta e vigilante, com a sua arma sempre preparado para defender-se e para atacar. Do ponto de vista espiritual é a mesma coisa. Queridos, é tolice, amanhã, segunda-feira, você sair feito chapeuzinho vermelho, vou para casa, vou pela floresta, cantando para colher frutos, enquanto o lobo mau lhe espreita. E o lobo mau não é outro senão Satanás, ele é chamado de lobo, ele é chamado de leão, ele é chamado de predador na Bíblia, porque é isso que ele faz. Alguém já disse que todo dia, nas savanas africanas, acorda um predador e uma presa, e o dia deles vai ser definido por duas atitudes: a presa fugindo do predador e o predador querendo pegar a presa. Do ponto de vista espiritual, esse é o seu dia de segunda-feira, e dessa semana que começou hoje, e todos os dias da sua vida, porque os dias são maus, estão impregnados dessa ação espiritual maligna. Não é de se temer, porque a Bíblia nos dá os recursos. Ela diz assim: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós.
Ele dá os recursos, dizendo que as nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir sofismas e abater fortalezas espirituais. Ele nos dá o discernimento. O Espírito Santo, o mesmo que pelo poder dele Jesus expulsou esses demônios, é o mesmo Espírito que habita em mim e em você, se você realmente é crente em Cristo. E esse Espírito Santo lhe dá discernimento espiritual, inclusive este é um dos dons espirituais. A capacidade de perceber as ações do inimigo e se posicionar da maneira correta, ao invés de ser uma presa ingênua que está no campo de batalha como se estivesse no playground. Eu tenho certeza, porém, de uma coisa, irmãos, e com ela eu encerro essa temporada, esse sermão e esse episódio, é que haverá um dia, e eu fechei a Bíblia, não sei porquê, porque eu quero ler um texto, em que isso tudo acabará, e eu convido você a ver como acabará. Eu convido você a ver como acabará. Capítulo 20 de Apocalipse. Veja, você tem as armas, você tem o encorajamento, você tem o exemplo de Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, tudo isso à sua disposição para você vencer. E mais do que isso, você sabe como vai acabar. Você sabe como vai acabar, porque está escrito. Capítulo 20 de Apocalipse. Na última visão de João, ou penúltima, para melhor dizer, porque a última é o novo céu e a nova terra, no capítulo 21 e 22, é dito assim: então eu vi descer do céu um anjo. Ele tinha na mão a chave do abismo, o mesmo abismo que os demônios tinham receio de Jesus ter antecipado a ida deles para lá. E uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, aquela serpente que no jardim do Éden já tinha feito a desgraça que fez. Ele é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem esses 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Eu vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar, somos nós. Vi ainda as almas daqueles que foram decapitados, os mártires que morreram por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante esses 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem esses 1000 anos, e esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte nessa primeira ressurreição sobre esses. A segunda morte não tem autoridade, e a segunda morte é a morte eterna, porque a primeira é a morte espiritual e física, como resultado físico dessa morte espiritual. Pelo contrário, eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Quando chega no verso 7, findo esse período, quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo de enxofre, onde já se encontram não somente a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. João diz que ele viu agora um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nesses livros. E deu o mar os mortos que nele estavam.
A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago do fogo, e esta é a segunda morte, o lago do fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Este é o final da história, do ponto de vista do diabo e seus anjos. Eu sei que ao ler isso aqui, especialmente aqueles que gostam de estudar um pouco mais a Bíblia, vão ser imediatamente fustigados para ter uma definição sobre se esses 1000 anos são literais ou não. Fustigados pelas discussões teológicas do amilenismo versus o pré-milenismo versus os pós-milenismo e todos os mismos, enfim. Para mim basta, para os fins desse sermão, dizer para vocês que seja como for, fica claro qual é o fim do diabo e seus anjos. E seja como for, quem vitoria ao final de tudo é Jesus, o mesmo que expulsou aqueles 6.000 demônios de Gadara, e que vencerá sobre tudo e sobre todos. Por quê? Porque Ele é o vencedor, desde sempre e para sempre. Quando Ele fez incursões no mundo espiritual, como os evangelhos contam, o mundo espiritual se submeteu a Ele, porque Ele é o Senhor, o Filho do Deus Altíssimo. Glória seja dada ao seu nome, que submete ao seu povo até mesmo os poderes do mundo espiritual. Portanto, confie, resista ao diabo, vença com a palavra do seu poder, do poder divino que habita em você. Use a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e o escudo da fé, para não ser atingido pelos dardos inflamados do maligno, e tenha uma vida vitoriosa, porque essa história é a história de uma vida vitoriosa e gloriosa que este homem passou a ter depois que foi liberto por Jesus Cristo. Que Deus então nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus nos guie. Vamos orar juntos? Ó Deus amado e querido Pai, nesse momento em que nós encerramos esta exposição da Tua Palavra, nós oramos agora para que o Teu Espírito Santo aplique esta palavra, como eu creio que Ele já estava aplicando enquanto eu falava, a cada coração, no seu contexto, na sua necessidade e no Teu propósito eterno para cada um de nós. Que na minha limitação o Senhor supere pela Tua graça, pela Tua unção, poder e glória, a aplicação dessas verdades no coração de cada um dos Teus filhos. E que ao final desta mensagem, saiamos daqui temendo o único que é digno do nosso temor, o temor reverente e amoroso que devemos a Ti, ó Deus, e ao Teu Filho Jesus Cristo. Que não temamos os poderes das trevas, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. E que essa atitude, ao invés de ser arrogante e pretensiosa, seja humilde, corajosa e confiante nos méritos de Cristo e no poder dele, diante de quem até os poderes das trevas se submetem. Abençoa isso desta forma e das múltiplas formas que Tu tens para abençoar a vida de cada um dos Teus filhos, das famílias aqui representadas, que talvez estejam vivendo essa realidade de um embate espiritual, sem perceberem que estão no meio de uma batalha, ou mesmo percebendo, sem força ou esperança, de que essa batalha está vencida no nome do Senhor Jesus. Dá-lhes esta confiança e esta graça, compreendendo assim aquilo que foi ministrado. Eu te rogo em nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.